Bem, muita paz, muita luz. Sejam bem-vindos. É, o... num dos debates que a gente participou sobre teologia eclética, que é aquela teologia que pega um pouco dos deuses de cada religião, e cada religião tem o seu deus principal, apesar de ser às vezes politeísta, pluriteísta. Mas uma coisa que fica bem claro sempre, quando a gente conversa com pessoas de diversos segmentos religiosos, educadamente, né, porque se virar briga deixou de ser debate, virou quebra-pau. Muita gente que hoje se diz ateu, ateia, boa parte foram pessoas de religião no passado. E se decepcionaram e deixaram de crer em Deus, mas se você observar, ainda trazem valores muito profundos e elevados acerca de conduta, de como tratar o ser humano, como tratar a natureza, como lidar diante de uma contrariedade. São pessoas que se saem muito bem em situações como essas. Você vê que elas tiveram uma base religiosa, mas deixaram de crer em Deus. E esse deixar de crer em Deus, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que elas não deixaram de crer no Deus enquanto energia, embora elas falem que não acreditam em Deus nenhum. Mas no Deus das religiões, porque o Deus das religiões, se a gente for parar para pensar, é um Deus que não merece credibilidade. A partir do momento que as religiões utilizam um Deus, ou a ideia que elas têm de Deus, para discriminar a sexualidade de alguém, para discriminar a cor de alguém, para discriminar os hábitos alimentares de alguém, para discriminar a cultura de alguém, para discriminar as práticas espirituais de alguém, para infernizar alguém, porque na medida em que você começa a intoxicar a cabeça de alguém com uma série de ideias de pecados e punições, você está infernizando a vida dessa pessoa. Ela está permitindo, sim, mas às vezes porque ela não tem nenhum tipo de imunidade psicoemocional para lidar com esse tipo de situação. Ela acredita e pronto. Um dia, talvez, quando tiver uma fé mais raciocinada, já não vai aceitar tudo de bandeja. Então, o que as religiões não fizeram com Deus? É grave o que algumas fizeram. É grave. Muitas mantêm seus templos cheios sob ameaças de que sua alma arderá eternamente num lugar que só tem fogo e lá não tem curativo, não tem ninguém para soprar, não. Você vai gemer, gemer e gemer eternamente e ranger os dentes. Aquele que morreu banguelo provavelmente não vai ter problema com ranger dentes, mas vai ranger as gengivas, talvez. Mas vai ranger alguma coisa. E isso tudo está totalmente incompatível com o Deus, por exemplo, ensinado por Jesus Cristo. O Deus ensinado por Buda. Ele falou, mas Buda não acreditava em Deus. Acreditava num Deus enquanto energia, num Deus enquanto consciência. Sem aquela necessidade de dogmas ou adorações, mas apenas respeito, reverência, consideração. E não, a coisa não para por aí. Você pega, por exemplo, quando Constantino, lá no ano 380, um pouco antes, 380 depois de Cristo, ou um pouco antes, as datações nem sempre são tão exatas, né? A gente, quando trabalha com história, fala de datas assim, mas se for ver mesmo, às vezes não foi exatamente naquele ano. Pode variar um ano ou dois. Por exemplo, a queda do Império Romano, por exemplo. Ele não caiu da noite para o dia. Você pega assim o Império Romano, ele levou quase 7 anos para cair. Ele começou a cair lá por volta de 469, mas veio terminar de cair mesmo lá para 475. E
Porque o império, como o Império Romano, cair da noite para o dia dá um pouco de trabalho, vão ter focos de resistência. E quando Constantino percebeu, falou, olha só, tá uma confusão danada no Império Romano. A gente precisa de uma religião universal que unifique tudo. Tá, vamos criar uma religião universal, ok, mas ela precisa de um ícone. E ele percebendo que os soldados romanos, já quase a metade, estavam se convertendo ao cristianismo, ele ia perder o controle sobre os soldados romanos. O que alguém deu a ideia para ele? Pegue Jesus Cristo, mas dá uma filtrada, dá uma remodela. Vamos fazer uma caricatura de Jesus Cristo. Vamos criar uma religião universal com Jesus Cristo como o emblema maior. Mas não vamos parar por aí. Aí veio Teodósio, depois que Constantino já estava para lá, deu continuidade ao projeto e oficializou essa religião universal. E aí colocaram lá Pedro como um papa. Começaram a criar dogmas que não faziam. Pedro nunca foi papa na vida, nem padre. E aí fizeram uma coisa que não se faz. Pegaram o Velho Testamento, que é totalmente de judeus para judeus, desde o Pentateuco, a Torá, são 5 primeiros livros. Gênesis, me ajuda aí se eu esquecer de algum, tá? Gênesis, Êxodos, Levítico, Deuteronômio e Números. Isso. E depois tem os outros livros que vão até o começo do Novo Testamento, assim, o último livro do Velho Testamento, que faz divisa com o Novo, que ali estão divididos entre livros históricos, proféticos, poéticos, que é o Tanakh. Todo livro do Velho Testamento que não faça parte do Pentateuco faz parte do Tanakh. E aí pegaram esses livros todos, judaicos, escritos em épocas diferentes para povos específicos, que só dizia respeito àqueles povos, problemas que estavam acontecendo especificamente ali naquela região. Por exemplo, tem passagem sim, do Velho Testamento que fala: o homem nasceu para a mulher para o homem. E ponto final. Por que eles estavam falando aquilo? Dentro de um contexto, para um determinado povo X. Porque aquele povo estava morrendo de doenças e de guerras, não estavam conseguindo se reproduzir, aquele clã iria acabar, aquele povo ali, hebraico, aquele ramo dos hebreus iriam acabar. E as pessoas tinham que parar para pensar numa coisa: se vocês não derem um pouco de atenção à procriação, esse clã vai acabar. Então há uma grande necessidade do homem se deitar com a mulher. E aí vem toda aquela justificativa sacrílica, vamos dizer assim, de que, olha, é Deus que está mandando eu dizer e você vai ser punido se você não fizer assim. E a partir daí, aquilo foi escrito para um determinado povo específico, porque estavam acabando, não estavam conseguindo se reproduzir. E devido à quantidade de casais homoafetivos, aquilo começou a preocupar os sacerdotes, e especificamente para aquele povo surgiu aquela lei. Isso não quer dizer que a Bíblia como um todo condena a homossexualidade. Ah, mas tem umas passagens de Paulo. Paulo analisou algumas situações em específico e falou: aqui eu tenho que fazer esse discurso, porque está acontecendo coisas parecidas como lá no passado. Porque se Jesus Cristo tivesse alguma coisa contra a homossexualidade, por exemplo, ou contra a feitiçaria, por exemplo, ele tinha dedicado textos e mais pregações e mais discursos contra essas temáticas e não usou, não o fez.
Foram temas que para Jesus passou batido. Se passou batido, o que ele estava querendo dizer com seu silêncio em relação àquelas temáticas? Homossexualidade, feitiçaria, etc. Ele estava querendo dizer, cada um é cada um. Sua cabeça é a sua sentença. A cada um conforme as suas obras. Se há respeito, se há fidelidade, se há amor em uma união homoafetiva, o que eu tenho a ver com isso? Queria dizer Jesus com seu silêncio em relação a esses temas. Mas aí vão lá e cata. Capítulo tal, versículo tal, vírgula tal, pontinho do i e tal. E utilizam passagens que não têm nada a ver com o contexto contemporâneo atual para jorrar de dentro para fora e na boca transborda o que da boca só sai o que transborda o coração. Todo ódio, toda ira contra as orientações sexuais e religiosas de cada um e jorra justificando porque está escrito aqui, está escrito segundo a sua cabeça. Pegaram aqueles livros específicos, hebraicos, de judeus, escritos para judeus, do Velho Testamento, e fundiram com o Novo Testamento. E se você pegar os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, diferem em quase 100% de tudo que era ensinado no Velho Testamento. Difere. Tergiversa completamente. Sai totalmente fora do que... Ou seja, Jesus não vivia à sombra do judaísmo. Aí você vê hoje igrejas que começa a pregação em Paulo, daqui a pouco já está lá em Deuteronômio, depois está em Números, depois está em um dos profetas, depois está lá no Evangelho de Lucas, depois entra no Apocalipse e termina em Gênesis. E se sentem grandes líderes com essa esquizofrenia teológica. E lotam galpões, prometendo mundos e fundos de crenças totalmente diferentes. Porque Jesus Cristo não era judeu de religião. Ele tinha abandonado o judaísmo. Ele não tinha vínculo com o judaísmo. Como é que você pega livros do judaísmo e funde com textos cristãos e ainda tenta dizer e justificar as pregações que dizem que Jesus proferiu lá no Novo Testamento e fundir com a daqueles profetas e escritores que até hoje estão esperando o Messias. Tudo que Jesus pregou e fez serviu para mostrar, entre tantas outras coisas, que ele realmente não era aquele Messias esperado pelos judeus. Ele deixou bem claro isso do começo ao fim, com atitudes e palavras. E por mais que ele utilizasse de vez em quando os textos de Isaías, por mais que ele utilizasse de vez em quando algum outro profeta, ele o fazia porque ele sabia que para aquelas pessoas era importante ter um ponto de partida com textos que eles tinham afinidade, mas ele sabia filtrar muito bem. E aí tem essa grande confusão. Aí você vê esse monte de gente guerreando religiosamente um com o outro. Esse monte de gente que se diz ateu ou ateia, que vem das religiões, mas não acredita mais nesse Deus das religiões. E eu também não. Eu sou muito mais o Deus de Spinoza, eu acredito muito mais no Deus do pensador Spinoza. Esse Deus enquanto energia. Eu costumo dizer, quando algum ateu vem conversar comigo, eu falo, eu respeito o seu ateísmo, até continue sendo ateu, mas nunca, nunca deixe de saber que estamos aqui nesse mundo sob a égide de algo maior. E quando eu falo algo maior, não estou falando necessariamente de Deus, não precisa continuar
Não precisa voltar a acreditar em Deus ou passar a acreditar caso nunca tenha crido. Faça o seguinte. Observe, pega um punhado de terra, uma pá de terra, e põe no canto da sua casa, lá dentro da sua cozinha, do seu quarto. Daí um tempo você vai ver brotar mato. Quem plantou esse mato aí? Se você, às vezes, até peneirou a terra direitinho para ver se não tinha nenhuma sementinha de nada ali. E brota. É essa mesma energia que faz brotar mato da terra que você levou para dentro da sua casa. É aquela mesma energia da matéria escura do universo que impede os astros de se chocarem. Essa mesma energia tem uma inteligência, uma sabedoria cósmica, um mistério que talvez nem as religiões, nem as filosofias, nem as ciências nunca expliquem em sua totalidade ou profundidade, mas não pode ser negada. Então respeite essa força, porque o dia que você negar que existe essa força, que você pode dar o nome que você quiser, acaso, destino, coisa nenhuma, sei lá, dê o nome que você quiser, mas você nunca vai poder negar que ela existe. Porque se você um dia negar que essa força existe, por mais que as religiões tenham se apoderado de se chamado de Deus, então você não é mais um ateu, você é um idiota. É como você falar, eu não acredito em eletricidade, e pega num fio descascado com um pezão, descalço, molhado. 220. Você não precisa acreditar, você vai levar um tremendo choque que você acreditando ou não. Pega o braseiro do churrasco, a braseira lá. Já viu o churrasco que é feio? A brasa ali. Eu não acredito no fogo. Enfia o mãozão lá. Independente de se acreditar ou não, você vai sentir o efeito. Então é sobre isso que eu estou dizendo. Existe algo constatável. Você quer crer, você creia, não quer crer, não creia. Quando perguntaram certa vez, não lembro se foi no livro de João, tem a passagem. Uma mulher perguntou para Jesus, acho que na Samaria, qual é o lugar certo para adorar a Deus? É lá em Jerusalém, é não sei onde, é naquele monte ali. O Deus é espírito, respondeu. E por ser um espírito, pode ser adorado em qualquer lugar. Mas se você for conversar com certos sacerdotes, eles vão dizer que o único lugar que você vai encontrar Deus é dentro da igreja. E pode ter certeza, a igreja talvez seja o último lugar que você encontre Deus. Eu não estou aqui falando mal de nenhuma religião, não. Quem se doeu, porque sabe que no fundo eu estou falando uma coisa que tem fundamento. Aqueles que não se doerem é porque já estão bem resolvidos. E até Paulo, quando estava ali fazendo aquela doutrinação com os Gálatas, em muitos dos seus escritos, deixou bem claro como você tem a consciência de que você despertou para o que é ser filho de Deus, quando você aceita os ensinamentos de Cristo e coloca em prática. Ele não mandou ir para uma igreja, ele não mandou ir para uma terra santa, ele não mandou... Até mesmo Jesus não sacralizou nenhum ponto específico na terra. Olha, tal lugar é o lugar santo que você tem que ir, e ali é que acontece a maior terra santa que existe no universo, é a terra do seu coração, ali dentro. É ali que está a sua verdade, que Deus colocou, a centelha divina. Eu respeito quem procura templos, centros, terreiros, mesquitas, sim, continue procurando se você se sente bem nesse meio. Mas não tente colocar na cabeça das pessoas que ali é o único lugar que elas vão encontrar o sagrado, porque não é. Seja honesto com as pessoas, seja honesto com você. Mas talvez eu tenha me alongado bastante. Vamos falar aqui do capítulo 23, Definições e Terminologia do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Página 334. Estamos chegando ao fim, gente. Estamos chegando ao fim.
para que eles já estavam cansados de me ver mostrar esse livro aqui, no qual não estou ganhando, nem nunca ganhei nenhum centavo para divulgar, mas recomendo que você compre, porque vale cada centavo. Tem uma parte aqui que o mestre Rubens fala na página 334 sobre crianças, herês ou ibejis, né, seres encantados e espíritos que ora atuam no templo de Candomblé e Umbanda, ora amparam espíritos humanos afins, atuam plasmados de espíritos infantis. Então tem gente que fala assim, foi ensinado há muito tempo, que são os herês, né? Os herês são espíritos de crianças mesmo. E tem gente que fala assim, mas eu li no livro do Hercílio Mais que a preta velha, a vovó Mariana, ela tanto trabalha como preta velha, como ela se plasma numa criança e trabalha. Eu conheço também entidades que se plasmam em formato de criança e trabalham como herês. Mas isso não é uma regra, isso seria assim, cada 1000 espíritos, talvez 10 façam isso. Boa parte dos espíritos de crianças são crianças mesmo, eles já vivem no plano espiritual na condição de crianças o tempo inteiro. Geralmente, segundo o caboclo, o cacique Cobra Coral, muitos desses espíritos infantis que trabalham nas falanges dos herês, na linha de Beji, chamado de beijadas, né? Foram pessoas que durante muitas encarnações cometeram uma série de deslizes graves e como eles têm um peso kármico muito grande e podem não durar muito na matéria, eles aceitam uma encarnação curta como criança e ao voltarem para o plano espiritual são mantidos como crianças e tratados como crianças por décadas e trabalham nessas linhas infantis como uma forma de resgatar a pureza da centelha divina que existe em si. Claro, alguns até eram espíritos muito evoluídos que aceitam passar por essa condição também e ficam ali séculos, às vezes, naquela condição de criança e um dia reencarnam de novo e às vezes até têm uma vida mais dilatada, mais longa sobre a Terra e vivem anos e anos e anos e quando desencarnam como adultos e se quiser eles podem se plasmar como crianças depois disso ou ora alternar, ora não e às vezes só como adulto mesmo, mas passam por essa experiência porque é uma das formas de trabalhar o seu processo evolutivo e purificacional. Mas nem todos são encantados, tá? Porque o encantado ele passou em vida para um outro mundo. Você vai encontrar, sim, crianças que são encantadas, mas boa parte delas são crianças desencarnadas mesmo do plano do reino nominal comum. Aqui fala um pouco também sobre, ele vai falar um pouco sobre o degrau. O degrau, eu vou pular alguns itens, senão fica muito prolixo, tá? Ele vai falar sobre o degrau, que é um trono e toda a sua hierarquia, em que cada um dos auxiliares ocupa um grau ou subtrono. Os graus localizam-se à direita e à esquerda do trono maior, o trono regente do degrau. Então, como nós já demonstramos aqui, o formatinho de vários tronos, você tem ali um trono, e aquele trono, ele tem como se fosse realmente degrauzinhos, simbolizando os níveis. Cada trono, ele emana à direita e à esquerda 7 níveis energéticos, dentro desses níveis tem mais 7, e dentro de cada um desses 7 tem mais 7, e assim vai infinitamente, que é onde estão os falangeiros vinculados àquele trono, cada um no seu nível. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, energeticamente falando. Como se fossem hierarquias, isso. Já na página 325, outra coisa que chamou bastante atenção foram os tronos negativos e tronos positivos. Por tronos negativos e tronos positivos, podemos entender o seguinte, degraus negativos, página 335. São absorvedores das energias irradiadas pelos seres e visam a atraí-los magneticamente e sustentá-las energeticamente, pois eles existem para proteger os seres que não conseguiram se desenvolver em todos os 7 sentidos principais, que são a fé, o amor, a lei, o conhecimento, a razão, o saber, a vida. Aqui a vida é sinônimo de criatividade. Os degraus negativos também são chamados de degraus cósmicos, pois se por um lado absorvem todos os tipos de energias irradiadas pelos seres, por outro só irradiam um tipo de energia. É por isso que em seus níveis vibratórios só estão os seres que ainda não conseguem irradiar toda aquela energia que o trono cósmico regente do nível em que está retido irradia, o qual é considerado negativo, pois polariza o ser. Então assim, vamos supor que um ser que tem como orixá ancestral, por exemplo, Oxóssi, trono masculino do conhecimento.
Esse ser de alguma forma desvia de tal forma e faz tanta maldade, irradia tanta maldade, que uma hora aquele trono vai ter que esgotar a energia daquele ser para que ele seja transmutado e receba novas oportunidades. Quem é que vai fazer o esgotamento daquele ser? Os seres estão à esquerda daquele trono, que são os guardiões, que vão trabalhar com a absorção daquela energia. E o trono, muitas vezes, ao mesmo tempo, ele irradia e absorve tanta energia ao mesmo tempo, para ele não se desfazer ou não se desequilibrar, existe um orixá que fica na base de cada trono, é o mesmo, fica na base de todos os tronos, chamado Oxá. Ele segura a onda ali, o tchan, dos degraus negativos e positivos, senão o trono simplesmente estoura ou estoura. Degraus positivos, degraus irradiadores de energias multicoloridas e análogas às que nós, espíritos humanos, irradiamos quando vibramos positivamente. Eles são chamados assim porque estão assentados em níveis vibratórios regidos pelo polo magnético positivo, à direita, de uma linha de força. Os degraus positivos também são chamados degraus universais, pois irradiam muitos tipos de energia. Sim, geralmente eles são multicoloridos, eles pegam frequência azul, amarela, rosa, branco cristal madrepérola, verde, rubi dourado, violeta, rosa violeta, branco cristal madrepérola, violeta prata dourada e assim vai. Dando um salto para a página 336, quando fala assim de linhas de ação e reações. Ele fala assim, ó, linhas formadas por espíritos humanos integrados às hierarquias dos trabalhos da Umbanda adotam nomes simbolizadores dos orixás que as regem, Caboclo Pena Branca, Sete Pedreiras, etc. Exu Giramundo, Sete Portas, etc. Pai João do Cruzeiro, Pai João do Congo, etc. Pombagira Sete Cruzilhadas, Sete Praias, etc. O que ele quis dizer com linhas de ações e reações? São espíritos que vão trabalhar dentro da lei de causa e efeito. Entendeu? Lei de causa e efeito. Então, eles trabalham, são entidades coroadas, à direita ou à esquerda dos tronos, por exemplo, Caboclo Sete Penas, por exemplo. Dentro da falange de Caboclo Sete Penas, você vai ter caboclos ali que são de Oxalá, de Oxum, de Logum Edé. Então, conforme é o orixá ancestral ou de coroa daquele ser, ele pode escolher ser assentado à direita do trono daquele orixá. E ele vai trabalhar conforme várias leis cósmicas. Ele não pode desrespeitar as leis cósmicas. Dependendo do que você pedir para ele, ele vai dizer, olha, eu posso interceder a Deus para que faça algo por você, mas eu mesmo não posso fazer nada, porque eu trabalho dentro de uma frequência de ação e reação. De repente eu vou mexer nisso aí e dar um revertério, pode prejudicar eu e pode prejudicar você, porque não são deuses. Eles estão a serviço desses orixás, mas não são deuses. Aí vamos dar um salto na página 338, quando fala assim, orixás intermediários, são regentes de níveis energéticos e magnéticos, faixas vibratórias. Lembra que eu falei que, por exemplo, você tem um Oxóssi, e ele pode se desdobrar em vários bracinhos como um polvo, criando versões de si mesmo, por exemplo, um Oxóssi mais guerreiro, que é o Oxóssi Mutalambo, um Oxóssi mais buscador das coisas, o Oxóssi caçador. Então, né, você vai ver ali os orixás se desdobrando em várias modalidades, mas continua sendo o mesmo orixá, desdobrado em várias qualidades, que alguns chamam de diginas, vários predicados. Aí esses orixás são chamados de orixás intermediários, porque são o próprio orixá intermediando a energia com ele próprio. Que fala dos orixás positivos também e negativos, final da página 38, começo da página final da página 338, começo da página 339, orixás positivos, regentes do alto, irradiam os 7 tipos de energia que são cristalina, mineral, vegetal, igneólica, telúrica e aquática. Por irradiarem esses 7 padrões energéticos, também são chamados de orixás positivos ou universais. Alguns os chamam de orixás ancestrais, naturais, fatorais, seria, né? Orixás ancestrais, naturais, fatorais, telúricos, aquáticos, eólicos, ígneos, minerais, cristalinos e vegetais. Bom, os orixás negativos, regentes do baixo, irradiam um só tipo de energia, por isso são chamados de negativos ou cósmicos. Geralmente a energia que eles irradiam é numa frequência única, ou cor de chumbo, ou preta, ou cinza, um verde musgo, mas às vezes eles entrelaçam sim, tá? Energias de diversas cores, mas num tom sempre escuro, porque estão absorvendo algo.
Pois ao irradiar um só tipo de energia, os seres que vivem sob suas irradiações energéticas se sobrecarregam de tal maneira que adquirem as qualidades daquele elemento que os está polarizando magnética e momentaneamente, ou seja, eles também revitalizam seres que estão totalmente esgotados. E se bombardeia esses seres com energias multicoloridas, acaba desequilibrando eles. Então, ao receber uma energia ser monocor, trata muito melhor deles do que as multicoloridas, quando os seres estão muito desequilibrados. Polos magnéticos, ainda na página 339. Toda linha de força possui dois polos magnéticos, um positivo e um negativo, ou seja, um irradiador e um absorvedor. O polo positivo só irradia, mas irradia todos os tipos de energia, e o polo negativo irradia um só tipo de energia, mas absorve todos os outros tipos de energia. Tá? Então, o polo negativo ele pode absorver numa frequência, numa modalidade só, mas na hora de absorver, ele absorve tudo. Por isso que a gente fala às vezes, cuidado com vela preta, que se acende vela só preta, você abre ali um padrão de absorção que pode levar até embora as suas próprias energias também, tem que tomar cuidado. Por isso a vela preta sempre deve ser acendida associada com de outra cor. Pontos de força, ainda página 339. Locais onde, devido aos magnetismos e energias condensadas, os orixás são cultuados na natureza. Mar, cachoeiras, pedreiras, matas e tal. Mas você pode fazer seu ponto de força em casa também. Um assentamento ali que você coloca um ponto de força. Um ponto riscado se torna um ponto de força. Transitório, mas sim. Pontos de forças planetários, ainda no final da página 339. Locais onde existem vórtices gigantescos que alimentam as muitas dimensões da vida no todo planetário. Se positivos, giram em sentido horário, se negativos, giram em sentido anti-horário. Nos giros planetários estão fundamentos das magias que movimentam energias positivas ou negativas. Também estão os fundamentos da Umbanda, que gira para a direita, e da Quimbanda, que gira para a esquerda. Tá? Era uma noção que tinha antigamente sobre Quimbanda girava para a esquerda porque absorvia e Umbanda para a direita. Hoje se sabe-se que os giros, quem dão são os orixás, são os seres também, os elementais que firmam ali um ponto. Eles é que vão decidir se o giro vai ser para a direita, se o giro vai ser para a esquerda. E tanto na Umbanda quanto na Quimbanda, hoje em dia sabe-se que os giros tanto podem ser absorvedores, no sentido anti-horário, como irradiadores, no sentido horário. Tá? Mas no tempo do pai Rubens, ele como homem de seu tempo, ele passou esse conhecimento. Estava errado? Não. Para a época dele, era o que era permitido revelar. Página 340, religião natural. Religião natural, religião em que Deus é identificado com toda a sua criação, o divino criador, suas divindades, a natureza e todas as suas criações e criaturas, formam um todo inseparável, em que são adorados o Criador Olorum e as divindades manifestadoras de seus mistérios. Na religião dos orixás, Deus, ou Olorum, criou tudo, mas também está presente em tudo, pois nós o encontramos em Oxum, orixá das cachoeiras que simboliza o amor, em Xangô, divindade manifestadora da justiça divina, em todos os outros orixás. Na religião natural, o homem é apenas mais um dos beneficiários da natureza, pois ela também pertence a todas as outras criaturas. Na religião natural, os pontos de força da natureza, cachoeiras, rios, matas, campos, etc., são altares naturais e abertos, onde os rituais praticados vibram muito mais, porque são realizados em sintonia vibratória com os elementos da natureza, que também estão em Deus e são suas partes concretas e palpáveis. Então, assim, você faz um ritual ali num ponto de força, é óbvio que aquilo ali vai ter um quantum maior de energia que você está ali num ponto de força que representa a força daquele próprio orixá. 7 linhas essenciais da Umbanda, no final da página 340 daqui, as 7 linhas essenciais. Quando fala em 7 linhas da Umbanda, está falando, na verdade, das 7 frequências, tanto está se referindo às frequências masculina e feminina, os tronos da geração, do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução e do amor. São 7 frequências da Umbanda, também chamado de 7 linhas. E tanto geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, eles trazem neles a energia da terra, da água, do fogo, do ar, dos minerais, cristais e vegetais. Por exemplo, já falamos aqui, o trono, por exemplo, da geração, ele tem o forte dele, predomina-se o elemento água. Conhecimento, predomina-se o elemento vegetal. O da fé, predomina-se o cristalino. O da lei, predomina-se o eólico, e assim vai. Então, por isso, as 7 linhas da Umbanda estão relacionadas a isso aí. Geração, água, conhecimento, vegetais, fé, os cristais, a lei, o ar, justiça, o fogo, evolução, a terra,
o amor, os minerais. Então isso aí pegaria, pode ver que nós falamos aí de sete frequências, ou 7 linhas. Isso seria 7 linhas da Umbanda. 7 linhas da Umbanda, aí, na página 341 ele repete aqui de novo. Ó. 7 linhas da Umbanda diferenciadas, pois possuem 2 polos ou dupla polaridade, um irradiante e outra atrativa, ou absorvedora. São linhas energéticas magnéticas. A linha cristalina, fé, linha mineral, amor, linha vegetal, conhecimento, linha ígnea, justiça, linha eólica, lei, linha telúrica, evolução, linha aquática, geração. E aqui, quando ele fala de ser, ele fala assim, ó, ser é todo vivente análogo ao espírito humano, mas que não encarna. Nós, os humanos, também somos seres, mas os entes não são análogos a nós. Então aqui o mestre está fazendo uma distinção, né, entre o que é um ser, né, e o que é um ente. Segundo a definição aqui do mestre Rubens, a entidade mesmo, veja bem que ele fala assim, ó, ser é todo vivente, análogo ao espírito humano, parecido com o espírito humano, mas não encarna. Nós, humanos, também somos seres, mas os entes não são análogos a nós. Então aí entraria a questão de ser espírito ou entidade. Nós que desencarnamos somos chamados espíritos. Aquele ser que é espiritual, mas não reencarna, esse é chamado de entidade. Só que às vezes a gente faz uma confusão danada no terreiro. Eu acabo entrando também no dito popular, falo, nossas entidades vão baixar agora. Quando na verdade entidade seria aquele ser espiritual que não precisa passar, ele vive e trabalha numa outra frequência em que ele não precisa da reencarnação para evoluir, mas necessita ajudar os que estão na roda das reencarnações para evoluir. A evolução dele está atrelada ao apoio que eles dão para nós. Esses são chamados de entidades. E nós, quando desencarnamos, somos chamados de espíritos que desencarnamos. Outros, se você pegar ali os kardecistas, eles vão dizer que não, espírito espírito é quando estamos na matéria. Quando desencarnamos, somos... eles vão dizer que alma é quando o espírito está na matéria, quando desencarna realmente é espírito. Então, o que eu quero dizer com isso? Espírito é um ser humano que desencarnou. Entidade é um ser espiritual que não precisa da reencarnação. Tenta ficar aí mais ou menos claro. Mas no dia a dia a gente faz uma salada, a gente faz uma confusão. Daqui a pouco a gente está chamando nossos caboclos de entidade, preto velho, que é reencarnante, de entidade. E acaba na hora que a gente vai dar uma aula, fala, mas você também fala errado, né? Eles falam, eu também. Porque a gente cresce escutando isso. Olha, fulano está ali incorporado numa entidade. Eu cresci escutando dirigentes regionais, chamando os guias deles de entidade. Talvez alguns dos guias deles fossem entidades mesmo, ou seja, seres espirituais que não precisam reencarnar. Mas não é que não precisam reencarnar porque já evoluíram demais. Não precisam reencarnar porque eles pertencem a outro reino. Tá? Por exemplo, o reino dos encantados, uma dimensão paralela, enfim. Então, que fique bem claro, tá? Orixás são orixás, entidades são entidades, espíritos são espíritos. Porém, a gente faz uma salada, no final das contas dá tudo certo, mas não deveria ser assim. O certo era falar certinho. Inclusive, quando verem eu falar alguma coisa que eu estou ensinando, estou falando uma coisa que na hora que eu estou ensinando, eu ensino certinho e depois estou falando, pode puxar minha orelha também e corrigir. E comigo não tem essa não, eu gosto de ser corrigido. Assim eu me aperfeiçoo e me torno um ser humano melhor e um educador melhor. Mas é isso, gente. Chegamos ao fim. Tá? Quer ver que tem gente que vai comemorar? Chegamos ao fim do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, da editora Madras. Deixa aí seus comentários no final. Diga o que você achou, né, de todos esses mais de 300 vídeos do curso de sacerdócio. Pode ser que a gente coloque mais alguns adendos no curso futuramente. Pode ser. E pode ser que não. Deus é que sabe. Obrigado por ter ficado comigo todo esse tempo. Que Deus lhe abençoe enormemente. Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita saúde, luz, paz e proteção e jamais lhe falte o axé dos orixás, a companhia das entidades e a presença dos espíritos. Saladas à parte,
Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Esse é um leitor de série. Eu chamei Oxóssi e Iemanjá, eu chamei Ogum e o pai Oxalá. Eu chamei Oxóssi e Iemanjá, eu chamei Ogum e o pai Oxalá. Oxum e Pondá, Ogum Odé, Legu, Ogum Edé, Oxum e Pondá, Ogum Edé, Erereá, Ibeji, Erereá, Ipondá, Erereá, Ijexá, Erereá, Omulu, Erereá, Pai Ogum, Erereá, Iansarere, Odará, Mirim Leba, Odará, Mirim Leba.